Salve, salve! Muito boa tarde a todos aí que irão acompanhar agora mais uma live aqui no canal do Professor Palomares. E nós vamos ter aí a convite a professora Ana Clara Suzarte, né, que vai trabalhar aí comigo a questão dos contratos de tratos sucessivos no direito do consumidor. Então, se você tem interesse em saber quais são os seus direitos, o que é que pode ser feito nessa época de pandemia, a questão do direito do consumidor, a hora é agora da gente trocar ideia, tirar dúvidas. Eu como professor aí de direito dessa matéria, a professora que daqui a pouco vai entrar aí também, daqui um minutinho. Lembrando também que nós vamos ter aqui a oportunidade de tirar dúvida de vocês, tá? Nós tivemos ontem uma live aqui sobre contratos educacionais, a possibilidade ou não de termos a questão de desconto na mensalidade, até que ponto isso daí é lícito, até que ponto é legal, qual o percentual de reajuste. Então, para aquele pessoal que perdeu essa live com a doutora Renata, vocês têm a oportunidade de poder assisti-la lá no meu canal, lá no YouTube, tá? Então é só se inscrever lá no canal do Professor Palomares, Professor Palomares, dentro do YouTube. Lá eu tenho aulas diárias que eu lanço de forma gratuita para vocês e também todas as lives que estão sendo realizadas aqui, tá? No meu Instagram. Só para vocês terem uma ideia, enquanto a gente está aguardando a professora Ana entrar aqui em sala de aula, tô vendo bastante pessoas aí entrando, bem bacana. Nós temos uma agenda bem interessante aí na questão das lives. Grande Tiago Loyola, meu amigo, parceiro, meu coordenador de pós-graduação, mestre dos magos aí na questão de planos de saúde, exímio advogado do Rio de Janeiro, muito show de bola. Temos aí o Ricardo, temos também a Ingrid, uma galera entrando aí bem bacana. Então eu vou adiantar um pouco aqui para vocês a agenda aqui do Professor Palomares sobre as lives que a gente vai fazer, em especial Direito do Consumidor, enquanto a professora Ana vai se preparando aí, Ana Clara Suzarte vai se preparando para entrar na live com a gente. Nós vamos ter aqui no dia 15 de abril agora, sempre esse horário, às 17 horas de Brasília, com o Dr. Cássio Drummond. Nós vamos trabalhar pontos fortes e fracos para a advocacia no isolamento. É um tema bem desafiador, bem bacana para quem é advogado, né, que está nos assistindo, que é a questão de não poder fazer os atendimentos no seu respectivo escritório, ir até o cliente de forma física, presencial, e aí aproveitar tudo que pode ser aproveitado nesse isolamento com práticas dentro da ética, da advocacia, para que a gente possa sempre estar fechando os contratos, independentemente de estar fisicamente presente. Aí nós vamos trabalhar pontos bons e pontos ruins dessas situações, até com impedimentos na questão aí sobre a regulação ética nossa, né, da nossa classe da advocacia. Depois, no dia 22 de abril, nós vamos ter um outro tema bem bacana com o professor e advogado Dr. Jason. Ele vai trabalhar comigo aqui a questão de contratos bancários e a Covid-19. Eu não perderia por nada, se eu fosse você, essa nossa live, porque o Dr. Jason, ele é doutor aí nessa temática, e além dele ser doutor, ele tem livro escrito sobre o superendividamento do consumidor. É bem legal essa questão de hipervulnerabilidade, projetos de leis que estão para serem aprovados aí, sobre a recuperação judicial da pessoa física. Muito se fala da recuperação judicial da pessoa jurídica aqui no Brasil. Então a gente vai passar por um momento bem crítico da economia. As pessoas jurídicas, elas ainda possuem e possuirão mecanismos de se recuperar economicamente, como a recuperação judicial ou até mesmo a decretação da falência na Lei de Recuperação Judicial e Falência, Lei 11.101/05. Nós, pessoas físicas, não temos essa opção. Aqui ou a gente se ferra economicamente ou se ferra economicamente, não tem como salvaguardar, né? Então existe aí no Congresso Nacional
projeto de lei nesse sentido, tá? Outra live que nós vamos fazer aqui é com o Dr. Nicolas Pelati, é advogado também, é lá presidente de defesa do consumidor da OAB Mato Grosso do Sul. Ele vai trabalhar o tema junto comigo, cadastro positivo e suas consequências para o direito do consumidor, né? Além do Dr. Nicolas Pelati, que vai trabalhar a questão do score, né? A gente vai ter aqui outro doutor fantástico que também escreve, que é citado diariamente em vários julgados pelos tribunais superiores, Dr. Vitor Guglinski. Nós vamos trabalhar um tema que ele trabalha com maestria, que é justamente o dano temporal, e aí nós vamos focar esse dano temporal na questão dos tempos pandêmicos ou dos tempos dessa pandemia, né? Quanto vale o seu tempo que você tem utilizado aí para solucionar situações extraordinárias decorrentes aí da pandemia, dessa Covid-19, né? Então eu estou aí aguardando a professora Ana para ela entrar aqui no nosso bate-papo. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas sobre a temática, hoje a gente vai trabalhar bastante a questão dos contratos de trato sucessivo, tá? O que são esses contratos de trato sucessivo? São aqueles contratos que geralmente a gente fecha a contratação durante bloco de ano, durante bloco de meses ou semestres, tá? Então, a gente vai focar hoje essa live aqui na questão dos contratos propriamente ditos de academia, né? Eu tive vários colegas aí que perguntaram, e agora? Eu fechei um contrato com uma academia durante um ano, mas essa academia não pode mais prestar o serviço para mim. É lícito eu ter que pagar integral? Eu não ter que pagar integral? Como é que vai funcionar, né? Além dessa situação, é lícito eu solicitar o abatimento proporcional do preço? Eu posso promover a alteração unilateral do contrato? Eu, fornecedor, eu, academia? Ou em caso de rescisão contratual, eu vou poder executar a multa que existe nesses contratos, né? Então tudo isso daí a gente vai tentar desmistificar, eu e a doutora Ana Clara Suzarte, aqui com vocês nessa live. Nós temos 1 hora aí para a gente trabalhar essa questão, né? Então aqui a entrada. Nós vamos falar um pouco também de contratos educacionais, a possibilidade ou não da sua alteração unilateral. E depois aí a doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui comigo na minha rede social, ter aceito o convite, né, para trabalhar temas tão sensíveis como esse que nós vamos trabalhar hoje, de extrema responsabilidade de nós dois, como profissionais e professores, que trabalhamos aí a responsabilidade civil, nas relações de consumo em especial, tentar elucidar, tirar um pouco a dúvida aí da galera, né, que vai acompanhar-nos aqui nessa live tão interessante desses nossos temas aqui, enfim. E também, dando continuidade que eu estava falando, além dos contratos de academia, contratos educacionais, a gente vai tentar abordar ainda dentro dessa 1 hora a questão dos contratos de transporte, que contemplam aí de forma anexa um contrato educacional, né? E por fim, o contrato de plano de saúde, que também não deixa de ser um contrato de trato sucessivo, do qual eu andei visitando o site da doutora hoje, e eu dei uma lida em um artigo bem interessante, que é a questão da medicina remota, né? Que é uma situação que pode vir se tornar realidade bem antes do que nós imaginávamos que ela fosse se tornar realidade, né? Então, passo a palavra aí para a doutora Ana Clara Suzarte, advogada, professora, mestre em Direito do Consumidor, fantástica profissional, tem se destacado diuturnamente através das suas reflexões, dos seus cursos também que ela tem aí pelo Brasil Jurídico, né? Então, pelo Brasil Jurídico é bem interessante e está sendo um prazer imenso poder dialogar contigo aqui ao vivo, a cores, com esse pessoal, com esse público tão seleto. E você, doutora? Queria agradecer muitíssimo o convite do doutor Rodrigo, que é alguém que a gente já viu.
Desde que eu comecei no Instagram, né, eu tive acesso à obra que o professor Rodrigo, o professor Vitor contribuíram, o professor Maurílio, a professora Maísa. Então, são essas obras, né, tanto a questão do dano temporal quanto uma outra coletânea organizada e assim, como todos eles na área do direito do consumidor. É uma grande alegria estar aqui, podendo estar e apresentar dúvidas sobre esses temas que tantos questionamentos nas nossas vidas profissionais consumidores. Então, é um prazer que todo mundo está entrando, saudar a Mônica, saudar o professor Rubens Vai, também é um colega que eu vejo muito na questão do digital. Parece Vamos lá, parece que está cortando o áudio da doutora Ana. Vamos aguardar um pouquinho aí. Deu uma travadinha. Coisas da tecnologia, né? Que só a Covid-19 fez despertar aqui pra gente, né? Vamos lá, o áudio dela tá travando. Doutora, quer tentar entrar novamente? Vamos ver se estabilizou agora. E o pessoal está falando que está cortando muito o áudio. vamos lá. Isso. Então, enquanto a gente tenta resolver esse probleminha aí do áudio, a gente vai trabalhar. Olha só essa questão, é interessante a gente ver isso aí. Eu estava em uma reunião ontem com a Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal e nós tivemos vários problemas de conexão também pela internet, que é um serviço essencial que tem que ser prestado de qualidade, igual todas as prestações de serviço no mercado de consumo. Então, para ver a tamanha vulnerabilidade. Quando chegar a conta da minha internet, eles vão querer cobrar como se o serviço tivesse sido prestado de forma perfeita, né? Então eu tenho que pagar de forma perfeita também. É bem complicada essa relação. Mas vai lá, doutora, vamos lá, vamos dar continuidade. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor por agora? Deem um retorno aí das pessoas que têm dito que o áudio estava Agora, cortando. eu estou ouvindo melhor agora. Seu Edmilson, doutora Simone, ao meu áudio, se vocês puderem dar um retorno. Vamos dando continuidade, né, professor? Continua cortando o áudio, né, pessoal? Poxa. Ana saiu de novo. Vamos ver. Falhas operacionais na live. Isso que é bom. Quem sabe faz ao vivo, né? O meu tá baixo também? O meu áudio tá muito baixo? Se o meu tiver, eu vou dar uma revolucionada aqui e vou começar a falar no microfone aqui com vocês que eu tenho aqui do meu lado. Tá vendo? Se for necessário, a gente utiliza desses recursos. Mas, caso contrário, a gente pode dar continuidade. Então, vou tentar aqui novamente com a doutora Ana. Vamos lá. Ok, Milson, obrigado. Coloquei o fone agora. Ah, melhorou 1000%, só ficou a tela um pouquinho de lado aí. Vamos inverter a tela. Pronto. Ah, agora sim, para mim tá 1000%. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Perfeito, perfeito. Ótimo. Então vamos lá, Ana, continua, a palavra é sua. Eu já falei mais que o homem da cobra aqui. Então a gente vai começar por qual tema? Olha, eu estava falando com o pessoal que a gente vai começar com o tema mensalidades de academias, né? Em especial as academias de atividade física, esportes, Perfeito. etc. Então, algo que tem me chamado muita atenção sobre esse tema, da questão das academias, é que muitas instituições estão tentando realizar a prestação de serviço EAD, através do YouTube, através do Instagram e através de lives. Isso é bem interessante por um lado, mas algo que a própria Senacom chama a atenção na nota técnica que foi editada recentemente, é que o consumidor ele precisa ter a condição, a possibilidade
de escolher se ele vai querer usufruir desse serviço através da modalidade EAD ou não. Porque muitos consumidores não têm condição de estar realizando esse tipo de atividade em suas residências, até pela questão da segurança, e aí entram os consumidores hipervulneráveis, os idosos, né? É muito difícil, às vezes, realizar essas atividades sozinhos. Então, é algo que me chamou Sim. bastante atenção sobre esse tema. O fornecedor precisa estar atento às peculiaridades de cada consumidor, né, às suas necessidades específicas, e, além disso, o Conselho Regional de Educação Física tem que ter autorizado esse tipo de modalidade através do EAD, essa modalidade à distância. É preciso ter um cuidado muito especial, na minha opinião, com esses consumidores hipervulneráveis. Então, nessas hipóteses em que realmente o consumidor não quer, não pode, não tem condições de usufruir da modalidade EAD, no meu ponto de vista, de acordo com a leitura da nota técnica, esses contratos realmente precisam ser, ou de repente, você suspender o pagamento por um período e depois retomar com até a compensação dos valores pagos até então e não usufruídos, ou até mesmo o cancelamento, se de repente o consumidor não conseguir fazer essa modalidade EAD e depois não tiver esse interesse, né, na reposição das aulas. Então, esse é meu posicionamento aí também um pouco fundamentado na nota técnica do Senacom. Eu tive a oportunidade de tecer alguns esclarecimentos aí nas comissões temáticas de defesa do consumidor, do qual eu componho dentro do sistema OAB, né? Justamente me questionaram essa nota técnica aí que nós tivemos no Senacom. Eu achei bem interessante a nota técnica, mas vou tentar ser o mais leigo possível na minha explicação aqui, utilizar da linguagem menos técnica possível, porque de repente tem muita gente que está nos assistindo ou que vai assistir essa nossa live, vai ficar disponível aqui por 24 horas no Instagram e depois vai ficar disponível à vontade lá no canal do YouTube, né, que eu falei aqui no começo, professor Paulo Mares, quem quiser se inscreva lá. É o seguinte, nós temos vários tipos de contratos. Nós temos um contrato em que eu faço o pagamento à vista, então ele se estiga, vou na academia pagar um mês, eu vou pagar um mês, vou utilizar aquele um mês. Existe esse contrato também, que foi interrompido na questão da Covid-19. Existe o contrato que eu tenho prestações, eu pago semestral, eu pago bimestral ou eu pago anual, aí depende da particularidade de qualquer contrato. Para esses contratos que eu firmei o compromisso de pagar, eu consumidor, firmei o compromisso de pagar por uma prestação de serviço e o fornecedor, por sua vez, a academia, ela se comprometeu a prestar o serviço naqueles determinados dias e horários, né? E em razão da pandemia, a academia não pode ser aberta por ordem da administração pública, então, portanto, eu também não estou tendo essa prestação de serviço, significa dizer que as partes terão que entrar em um acordo. Pura e simplesmente. Então, eu tenho que estar aberto ao diálogo. Eu quem? Eu, dono de academia. Eu, gestor de academia. Assim como eu, consumidor, eu também tenho que entender a determinada situação. É uma situação transitória. Deus, vamos falar aqui, cientificamente, Deus também queira que isso não aconteça e fique durante anos essa situação. Nós estamos crendo aí que vai realmente acabar o quanto antes, mas a gente sabe que este ano já vai ser um ano complicado. Então, eu tive oportunidades de trabalhar com colegas com o seguinte raciocínio, até emitir o meu parecer lá para essas comissões, no seguinte sentido, a nota técnica ela é acertada, quando ela faz a diferenciação entre o que está sendo prestado em EAD e que foi aceito pelo consumidor, o que está sendo prestado em EAD com material disponível em consignação ou não para o consumidor, e o que está aberto à negociação entre o fornecedor e o consumidor. Então, a doutora falou muito bem na questão aí do EAD. A nota técnica nada fala da responsabilidade do fornecedor de serviço, de ofertar este serviço de atividade física em EAD, sim, e, eventualmente, o consumidor ter um acidente. Exatamente. Tá? A nota então, menciona que o fornecedor assim, não é obrigado a ofertar. Mas não sim, fala realmente da responsabilização. Especialmente os idosos me preocupam muito. Né? Por exemplo, atividades de pilates, né? Yoga com idosos são muito perigosas. Então, muitas vezes eles precisam realmente de um acompanhamento mais próximo.
Eu, particularmente, eu pratico CrossFit, né? Eu acho uma atividade física intensa, bem bacana e tal, indico para todo mundo, para todas as idades, é bem legal. Eu estou suspenso, o meu box, a gente chama box, mas é como se fosse, por analogia, uma academia. Eles estão disponibilizando treinos, sim, em aplicativo próprio. Houve a possibilidade aí de consignação dos aparelhos sem nenhum problema. Só que a gente não pode deixar de informar que isso extrapola, vamos dizer, aumenta aí muito o risco desse empreendimento. Porque se eu estiver utilizando, se eu estiver dentro das técnicas lá e eu não tiver um acompanhamento e eu sofrer alguma lesão, então eu vou ter um fato do serviço. Esse fato do serviço vai ser responsável o próprio fornecedor que está assumindo o risco de prestar esse serviço em EAD. Tá? Então esse é um ponto bem interessante de ser trabalhado. Muitos não tinham pensado dessa forma, só está pensando na questão econômica, mas existe sim toda uma responsabilidade por trás dessa prestação de serviço. Com certeza. Né? Além disso, tem um outro ponto também, professor, que eu acho muito importante chamar a atenção, que é com relação a esses valores, né, que estavam sendo pagos a título de academia, CrossFit e tudo mais. A gente sabe que os consumidores estão enfrentando muitas dificuldades financeiras, né? Alguns consumidores especificamente estão realmente enfrentando uma grande crise por conta da redução da sua renda, da sua expectativa de renda. Tanto é que existem projetos de lei para, melhor dizendo, postergar o pagamento de contas básicas essenciais, e tem também aquela PL da moratória, L1200, agora de 2020. Então, eu acredito que essa possibilidade de cancelamento também precisa ser concedida ao consumidor, porque, a depender do caso concreto, ele vai utilizar esse valor, ele precisa utilizar esse valor para sanar questões mais essenciais e mais emergenciais do que a questão da atividade física, que nesse momento talvez não esteja sendo prestada a contento. Muitas pessoas também não se sentem bem de estar fazendo atividade em casa, não têm essa habilidade, essa aptidão. Então, no meu ponto de vista, ainda tem essa outra questão dos consumidores hipossuficientes, né? Que precisam, de certa forma, se organizar financeiramente, não estão tendo um serviço prestado ali e realmente precisam desses valores, às vezes, para sanar questões importantes e realmente básicas da sobrevivência. O que é interessante é que se o fornecedor, a academia, né, enfim, ela resolveu fazer essa prestação de serviço, eu quero observar aqui, Ana, que em nenhum momento a gente está falando de falta de boa vontade das partes, de querer prestar o serviço. Todo mundo está no mesmo barco. Então, todo mundo quer prestar o serviço. A gente quer prestar o serviço da melhor forma possível. Eu, por exemplo, estou dando aula em EAD, que eu nunca tinha feito. Eu estou fazendo live em EAD, porque eu estou com a mais boa vontade do mundo de continuar prestando o serviço com credibilidade, um serviço que tem informação de qualidade, entre outros. Mas eu posso me equivocar e eu assumo o risco desse equívoco. Então, a mesma situação a gente vai aplicar para as academias. Ninguém vai negar que a academia, ela pensou, obviamente, no lado econômico, porque é essencial para a sua própria manutenção, mas ela vai ter aí também que ter todo esse cuidado, ela vai ter que perceber uma situação de que não tem como, é praticamente inviável economicamente para um consumidor manter 100% da integralidade da mensalidade, quando na realidade o serviço não está sendo prestado de forma 100% integral. Né? Há profissionais trabalhando, mas também há de ter o dever de cooperação proveniente da boa-fé objetiva, de que ambas as partes vão ter que ceder. Né? O governo, por exemplo, está se movimentando. O governo deu a moratória. Aqui no nosso estado, independentemente do pagamento ou não da conta de energia elétrica ou da conta de água, de saneamento, os serviços não poderão ser suspensos durante o prazo de 60 dias para a água e 90 dias para a energia elétrica. Nós temos também moratória na questão tributária para os contribuintes que estão dentro do Simples Nacional e também os que estão fora através ICMS, IPTU. Então, o governo deu essa moratória para que, neste momento, as pessoas possam ter poder de negociação. Né? Com certeza. Então, eu acredito que com essa redução desses custos temporariamente, as mensalidades devem ser repensadas pelos donos de academia também de forma temporária.
Se não houver essa possibilidade, eu imagino o seguinte quadro. Quem for inflexível nesse momento de flexibilização, fatalmente ele vai estar correndo um risco muito grande de não sobreviver no mercado ali à frente. Porque se não negociar descontos, nem os custos operacionais ele vai conseguir manter. Né? Então, seria um momento interessante aí da gente pensar em reduzir essas mensalidades para a manutenção dos custos operacionais, deixando em segundo plano o lucro, que aí depois, passada essa situação, retornando à normalidade, aí coloca-se a mensalidade como um todo. Né? Então, uma outra questão que eu queria perguntar para a doutora, eu tenho dúvida quanto a isso, então vamos ver se a doutora vai conseguir sanar para a gente. Se eu quiser rescindir o contrato, nenhuma das opções que me foi ofertada agora de alteração contratual, ela vem e me satisfaça como consumidor. Eu vou ter que pagar a multa? Então, essa é uma questão muito complicada e muito discutida, né, sobretudo por conta dessa necessidade de cooperação entre as partes. No caso das academias, dos centros de atividade física, eu particularmente sou contra essa cobrança dessa multa, tá? Eu acredito que isso entra aí no artigo 6º, inciso 5 do CDC, nessa revisão, né, de cláusulas sejam excessivamente onerosas, porque, repare, o consumidor também não tem culpa de não estar tendo condição de usufruir do serviço, assim como o fornecedor não tem culpa de não poder prestar esse serviço. Então, eu acredito que a multa, né, alguma penalidade, normalmente ela deve incidir quando há, da outra parte, algum tipo de comportamento que eventualmente possa suscitar. Porém, nessa hipótese, a gente não vê esse comportamento nem por parte do consumidor e nem por parte do fornecedor, porque é realmente uma hipótese de caso fortuito ou de força maior. E, consequentemente, eu acredito, inclusive, se eu não me engano, esse artigo 393 do Código Civil, que fala sobre o caso fortuito da força maior, fala sobre esses efeitos que nós não temos condição de evitar. E, de fato, tanto o fornecedor quanto o consumidor não tem condição de evitar esses efeitos que estão decorrendo da pandemia e do estado de calamidade pública. Então, no meu ponto de vista, não deve haver a incidência dessa multa. E se essa multa for imputada, né, realmente for fixada, eu acredito que ela não deva passar de jeito nenhum do percentual de mais ou menos 20%, que é um percentual que tem sido admitido jurisprudencialmente. Mas, no meu ponto de vista, na minha ótica, ela não deve ser aplicada, porque o consumidor, de fato, não teria outra, e muitas vezes não tem outra opção mesmo, a não ser deixar de usufruir do serviço. E para ele, naquele momento, pode ser interessante não dar continuidade, não dar prosseguimento e cancelar o contrato. Eu acho que isso, inclusive, está lá no artigo 479 do Código Civil. Essas hipóteses, a gente tem a possibilidade de realmente evitar essa resolução do contrato se optar por isso. Então, não é um dever, mas é uma possibilidade. Então, a gente tem que ver se essa revisão é interessante para o consumidor a ponto dele desistir dessa resolução contratual. É a minha opinião pessoal, acredito que é um tema que a gente precisa amadurecer ainda bastante, mas no momento é a minha opinião. Apenas aí para esclarecimento pessoal, esse percentual estabelecido aí hipoteticamente, né, de 20%, ele vai recair sobre o total do contrato ou sobre as parcelas que já foram efetivamente pagas? Ou, melhor ainda, sobre as parcelas que faltam ser efetivamente pagas? Porque há uma diferença substancial na interpretação dessa multa, dependendo de qual objeto que vai recair esse percentual. Se a doutora puder explicar para a galera que está nos assistindo, seria bem bacana. Bom, no meu ponto de vista, como eu disse, a multa não deve incidir. E caso essa multa vá incidir, eu acredito que tenha que ser sobre essas parcelas que ainda estão para vencer, tá? Eu acredito que as parcelas que já foram pagas, essa multa não deve incidir sobre essas parcelas e nem sobre o contrato como um todo. Eu acredito que ainda essas que estão para vencer, e creio que seja uma medida mesmo de socorro, de emergência, para que as academias, para que os centros de atividade física possam se manter. Mas mesmo assim, eu não acredito que seja viável a aplicação dessa multa. Legal. Complementando, então, eu como professor, advogado, há mais de uma década já como professor e advogado, eu acredito que essa multa, assim que ela vai ser considerada abusiva, obviamente, se ela recair sobre a integralidade do valor do contrato. Outra situação,
teremos um poder judiciário totalmente inclinado para a relativização dessa multa em eventual discussão judicial, o que vai gerar muito desgaste entre as partes economicamente de forma temporal, né? Então não vai ser uma situação muito interessante as academias quererem executar essas multas, que geralmente são multas pequenas e que nem compensam discutir no âmbito do judiciário, né? Para a gente começar a trabalhar. Vamos supor que você pague R$300 por mês numa academia. Num bloco de 10 meses dá R$3.000, vai dar R$3.600 aí o seu pacote do ano. Vamos estabelecer uma multa para fins de cálculo rápido aqui, né? De 10% sobre o valor do contrato, que já seria considerado abusivo, né? Nós estaríamos falando de um valor aí de R$360, tá? Então, assim, é um valor muito pequeno para uma discussão muito grande, né? E que eu acredito, mas eu tenho 100 contratos, eu tenho 200 contratos, multiplica R$360 vezes 100, né? Multiplica R$360 vezes 200. Eu entendo essa situação. No volume é até um valor significativo, mas também você vai ter que pagar ações no volume. Ou então vai ter que transacionar, vai correr o risco de pagar um honorário sucumbencial, mesmo em âmbito do juizado especial, um recurso paga-se, honorário sucumbencial, tem custo processual, o que acaba não sendo uma boa alternativa, ser inflexível nesse momento e querer honrar com o contrato ipsis literis como ele se encontra, né? Então, essa é uma primeira noção que a gente tem que ter aí da questão da execução da multa. E para a gente encerrar esse assunto, senão a gente vai tomar a live inteira nisso daí, né? O melhor caminho, neste momento, para estes contratos, é justamente a alteração do contrato baseado na negociação das partes, com o aceite do consumidor, e não tentar impor goela abaixo sobre a rubrica de que você está agindo da mais boa índole para querer continuar com a prestação de serviço, para tentar justificar a cobrança integral da mensalidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Até porque, professor, fechando agora 100% esse assunto, a gente tem que tomar cuidado com a questão da fidelização do consumidor e do cliente. A gente não pode esquecer da clientologia, Sim. que foi inclusive um termo alcunhado aqui por um professor, colega baiano, que versa sobre essa necessidade de conquistar o cliente e de manter essa boa relação com o cliente. Então, ele tem vários livros sobre esse assunto, é o professor Sérgio Almeida, super experiente. Legal. E ele fala sobre essa necessidade de conservar esse vínculo, né, de se preocupar com a situação do consumidor e vice-versa. De realmente criar Sim. uma relação de consumo, algo que seja constituído com o intuito de que aquela relação dê certo, que aquilo ali vá para frente, e não que uma das partes acabe sucumbindo. Então, com certeza, a negociação é o melhor caminho, sem dúvidas. Concordo 100% com o senhor. Que bom que a gente está pensando da mesma forma. Você aí do outro lado do Brasil, eu aqui no centro do Brasil, né? A doutora é de Recife. Bahia. Da Bahia, perdão. Eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, fazendo essa conexão via Instagram aí para mostrar que Bahia e Mato Grosso estão conectados na sinergia aí da negociação entre os contratos e jamais pela inflexibilidade ou rigidez de suas cláusulas, né? Continuando, então, a gente vai trabalhar num tema até mais sensível agora, não que os contratos de academias ou de educação física não versem sobre educação, né? Mas agora a gente vai tentar desmistificar um pouco aí uma questão bem controversa, bem sensível, que é a questão da possibilidade ou não do desconto em mensalidades escolares, seja de ensino superior, seja do ensino básico. Eu gostaria que a doutora ela tecesse as suas ideias, os estudos que já porventura foram feitos nesse segmento, e o que a gente pode colaborar para o pessoal que está nos assistindo aqui. Perfeito. Bom, essa é uma questão complicadíssima. Desde que essa pandemia estourou, eu tenho recebido vários questionamentos, inclusive aqui no Instagram, sobre esse assunto da educação privada, principalmente a educação superior. Recebi algumas perguntas sobre a educação básica. Só para esclarecer, nós somos professores, nós também fazemos parte dessa situação de risco do não pagamento da instituição, de descontos desarrazoáveis, porque eu vivo do salário da minha faculdade, da minha prestação de serviço.
Então, Com nós estamos certeza. tentando trazer um Inclusive, entendimento em que seja o mais próximo do justo, da boa-fé, realmente, para a situação sim. emergencial. Vai lá, continua. Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma professora logo no iniciozinho, quando a gente começou a debater esse assunto, a professora falando, olha, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes para prestar um serviço EAD. Então, assim, meu trabalho em home office está sendo muito mais pesado do que aquele que eu efetuava alguns meses atrás, estando em sala de aula. E ela questionando mesmo essa mobilização pela redução das mensalidades. Então, o meu posicionamento é o seguinte: eu sigo bastante a linha da nota técnica da Senacom. Eu acredito que seja uma nota bastante razoável, que menciona que essas mensalidades só devem realmente sofrer desconto se houver a impossibilidade da prestação de serviço EAD ou da prestação de serviço posteriormente, através da remarcação das aulas. Então, isso aí precisaria ser observado a evolução da pandemia. Se chegar num ponto em que realmente for inviável a, o reagendamento dessas aulas, eu acredito que sim, deva haver o desconto para os pais ou, eventualmente, para os estudantes aí do ensino superior. É muito importante lembrar que, caso a instituição não esteja prestando esse serviço através do EAD ou, posteriormente, não tenha condição de repor as aulas, acredito que esse desconto deve haver sim, e deve ser negociado entre os pais e os administradores das instituições. Queria ressaltar que, como estamos debatendo essa Sim. nota técnica da Senacom e, consequentemente, a proteção do consumidor, precisa estar atenta também à proteção do fornecedor. Eu sou uma pessoa que sempre zelei pelos direitos dos consumidores, apesar de ter iniciado aí na docência há pouco tempo. Eu tenho posicionamentos realmente bastante favoráveis aos consumidores, mas eu acredito que o consumidor não vai estar satisfeito se a sua instituição de ensino falir, ou até mesmo se a instituição de ensino que o seu filho estuda não conseguir se manter. Então, acho que precisamos ter posicionamentos equilibrados, levando em consideração ambos os lados. Levando em consideração o lado do consumidor, que quer a prestação de serviço, mas também do fornecedor, que precisa custear os professores que estão trabalhando em regime EAD, muitos deles, precisa custear as pessoas, muitas vezes o trabalho das pessoas da limpeza, pessoas que prestam outros tipos de serviço nas faculdades e que, caso essas mensalidades sejam bruscamente reduzidas, não terão como ter os seus salários pagos e, consequentemente, também ficarão desempregadas. Então, infelizmente, uma bola de neve. E, nesse momento, nós precisamos estar atentos a não só o nosso umbigo, mas a todos aqueles que estão envolvidos nessa situação. Então, eu creio que, se a faculdade conseguir prestar o serviço integralmente, conteúdo integral, através do EAD, essas mensalidades devem ser mantidas, até porque muitas pessoas não sabem, mas quem trabalha com EAD sabe que muitas vezes, para gravar, nós precisamos de câmera, nós precisamos de assistência técnica o tempo inteiro, certo? Nós precisamos de muitos serviços que, às vezes, a pessoa que está de fora e está acostumada com uma aula presencial não sabe. Eu sei porque, particularmente, só dou aula em curso EAD, aqui no Brasil Jurídico. E sei os custos que envolve ter uma câmera, ter alguém para resolver os problemas de pane que o site eventualmente possa dar. Então, a gente precisa estar atento também a essas questões, né? A gente precisa ter muita atenção, porque um fornecedor também prejudica um consumidor que usufruía daqueles... Se nós tivermos posições extremadas nesse momento, é isso que inevitavelmente vai acontecer. O fornecedor não é o nosso adversário, é uma relação de consumo e não uma guerra de consumo. Então, particularmente, eu acredito que a mensalidade deve haver sim uma negociação. Se o fornecedor estiver tendo uma redução de custos real, eu acho que sim, precisa ter o abatimento. Isso deve acontecer através de uma negociação. E esses são, aqui o professor Tiago está falando dos bastidores dos cursos online. E sim, os bastidores do curso online são muito complicados, envolvem muitos serviços, né? Envolvem pessoas relacionadas à questão da internet, envolvem as câmeras, envolvem pessoas para atender os consumidores através dos saques. Então, assim, é uma mobilização muito grande. Com relação à questão da impossibilidade realmente de cumprimento da carga horária, que inclusive tivemos aí uma portaria, se eu não me engano, do MEC, portaria número 934, né, autorizando essa redução para 75% nos casos cursos de saúde, estágios e no caso de medicina e internato, para antecipar essas formaturas. Então, está aí também uma mobilização para que esses cursos que estavam, né, ocorrendo normalmente, para que os consumidores não sejam tão lesados com essa espera, até porque realmente também estão precisando de profissionais da área de saúde
nesse momento. Então, meu posicionamento, eu não sei se vou observar aqui se tem algo a mais que eu gostaria de acrescentar. Meu posicionamento é realmente favorável a essa manutenção, desde que tudo esteja sendo cumprido conforme combinado. Importante ressaltar que eu sou completamente contra, estou de acordo com a portaria número 343, tá bom? Do MEC, que inviabiliza as aulas práticas dos cursos de saúde, especialmente de medicina, por meio do EAD. Isso eu concordo 100%, acredito que vai prejudicar muitos estudantes realmente aprender matérias práticas por meio do EAD, né? Um estudante não pode aprender a fazer, enfim, a dar pontos, a fazer determinados procedimentos através do vídeo. Então tá aí algo que eu acho que deve ser realmente inflexível, porque prejudica mesmo o crescimento educacional daquele estudante que futuramente vai ser um médico. Então esse é o meu posicionamento, pelo menos por hora, no estágio em que a pandemia está nesse momento. É um posicionamento bem interessante, né? Eu comungo parcialmente do entendimento da professora, mas eu entendo que a nota ela foi acertada, sim, no sentido. Primeiro, nós temos aí uma flexibilização e a possibilidade de alteração do contrato unilateralmente pela instituição de ensino superior para salvaguardar o semestre aí dos seus consumidores, né? Essa é a primeira situação. Então, o MEC, primeiramente, ele não autorizava 100% do ensino em EAD, em especial nos cursos de Direito, e aí depois, agora com a pandemia, ele flexibilizou essa possibilidade do ensino 100% em EAD para que não haja perca do semestre. Aí nós vamos para uma outra questão. Esse serviço prestado em EAD, ele permanece com qualidade ou sem qualidade? Ele atende o planejamento acadêmico da instituição ou o professor ele está dando aula conforme vai acontecendo, ele vem aqui e faz uma live, o que não é considerado serviço EAD, né? Então a gente tem que ter essa diferenciação. Se o serviço é prestado em EAD, com plataforma própria da instituição, desenvolvida pela instituição e que tenha o planejamento pedagógico da instituição, que não haja diminuição da qualidade da prestação do serviço, aí sim eu entendo que não há que se falar a priori em desconto, porque nós temos a prestação de serviço sendo realizada, todos engajados, os alunos tendo acesso ao portal do aluno, que seja qualquer nomenclatura que é utilizada pela instituição, né? E nós vamos ter casos pontuais de alunos que não conseguem ter acesso à internet por serem vulneráveis aí na questão da sua banda larga, na questão também da sua internet móvel ser limitada. A gente vai ter questões pontuais, assim como nós também temos questões pontuais em aulas físicas, né? Em aulas presenciais. Aquele aluno que falta porque o carro, sei lá, furou o pneu, aquele aluno que falta porque não está com dinheiro para pagar o ônibus, sempre vai ter questões pontuais. Então, trabalhando de forma genérica, se não houve diminuição na qualidade, se o sistema EAD atende aí a todo o cronograma já presencial, né, que preternitamente seria presencial, mas agora em EAD, há de se levar em consideração os investimentos e os custos para a manutenção dessa plataforma. Então, acredito que eu esteja falando a mesma coisa que a doutora, porém, a doutora caiu, porém com outras palavras, né? Acredito que seja isso. Vamos ver, esperar a doutora entrar de novo, senão eu vou ficar falando aqui e aí ela não vai ter como depois contra-argumentar. Voltou? Ok? Voltou. Eu concordo 100%, na verdade. Tá ouvindo? Aí só continuando. Aí eu tenho essa situação de EAD de qualidade e EAD conforme as regras do MEC. Mas eu estou tendo também situações, nós estamos vivenciando situações de aulas que não são em formato de EAD, de aulas que não têm a qualidade devida, que não estão de acordo com o planejamento pedagógico da instituição. Mas não deixam de ser aulas, vamos dizer assim. Quando tiver, então, essa situação de diminuição da qualidade, que não vai justificar a continuidade dessa prestação de serviço, ou até que justifique, eu acredito que há de ter, sim, um abatimento proporcional nesse preço, ou até mesmo a rescisão contratual. Mas, em último caso, a gente vai procurar essa rescisão contratual. Então, as instituições de ensino superior, em especial, que não têm condições econômicas, não têm poderio econômico neste momento,
de investir em uma plataforma de qualidade, uma plataforma própria, que ela utilize de meios alternativos, sim, mas que haja um abatimento proporcional do preço de suas mensalidades conforme os seus custos, abrindo mão, neste momento transitório, de lucro, apenas e tão somente sobrevivendo os custos pelo consumidor. E, por fim, a gente tem aquela situação de impossibilidade total da prestação de serviço, pode ser tanto no ensino superior quanto no ensino básico, né? Eu tenho defendido a ideia de que mesmo que eu não consiga prestar o serviço, eu como fornecedor, posso adotar algumas técnicas para salvaguardar o meu contrato, como, por exemplo, antecipação das férias, tá? Antecipação de todos os feriados nacionais, para conseguir estender ao máximo aí esse período de recesso mediante remuneração. Porque no contrato de 12 meses, eu, consumidor, teria que pagar os 12 meses, mas eu não tenho prestação de serviço durante 12 meses, porque eu tenho 2 férias durante 12 meses. Eu tenho as férias do meio do ano e eu tenho as férias do final do ano, ou do início do ano, que seja. Tá? Então, eu tenho 2 férias, e essas férias podem ser antecipadas, o que não justificaria, aí neste caso, o abatimento proporcional do preço ou até mesmo a rescisão do contrato, porque esse serviço vai ser prestado futuramente, né? Agora, se a pandemia ela ultrapassar esse período dessas antecipações de férias, e mesmo assim eu não conseguir prestar esse serviço, aí é o momento de negociação entre consumidor e fornecedor para rateio em si somente dos custos operacionais, e aí para que essa empresa ela sobreviva, evidentemente, e aí posteriormente a gente possa depois novamente sentar numa mesa redonda e restabelecer o contrato. Eu imagino que essa seja a melhor solução, isso trabalhando dentro da legalidade, com o princípio da boa-fé objetiva, com o princípio da solidariedade, princípio da informação, que são princípios norteadores e básicos de uma relação de consumo. Então não adianta nada o fornecedor, neste momento, querer se aproveitar do seu poderio, querer se aproveitar do seu contrato, porque ele não vai conseguir, ele perdeu esse poder. É isso que o fornecedor tem que entender. Neste momento de pandemia, ele não vai ter este poder. Então, ele vai ter que aprender a dialogar também para querer sobreviver nesse mercado de consumo. Então, eu tenho visto, tenho defendido aí em lives e tal, esse posicionamento. Concordo 100%, inclusive mencionei aqui que a manutenção das mensalidades através do EAD só poderia acontecer se o conteúdo estivesse sendo prestado, o conteúdo programático, e não se inclui no conteúdo programático lives soltas ou até mesmo aulas que não se encaixam, Sim. Aulas que não transmitem conteúdo, aulas que de fato não apresentam aquilo que foi proposto ao consumidor quando ele mesmo que foram ofertadas. Então, Sim. realmente, acredito que seu posicionamento está dado. Precisamos prestar atenção na qualidade da transmissão dessas aulas, da internet também, Sim. que nesse momento a internet, como o senhor relatou no início da live, de muitos consumidores está sobrecarregada e, consequentemente, a atenção tem ficado muito ruim. Tem, inclusive, universidades fazendo chamada e tem muitos consumidores, pelo menos aqui na Bahia, que estão interiores, né, e, consequentemente, não têm acesso à internet de qualidade e não tem conseguido acompanhar essas aulas EAD e tem tomado faltas. Eu, inclusive, já mencionei até numa palestra que dei na segunda-feira, que isso é um absurdo, porque, como o senhor falou, é necessário realmente que se observe as vulnerabilidades dos consumidores, as espécies de vulnerabilidade e as dificuldades em específico de cada sujeito. Então, a própria nota técnica, se eu não me engano, ou a portaria menciona que a instituição de ensino precisa possibilitar, né, que esse conteúdo seja transmitido via EAD. Precisa dar todas as condições para que haja essa transmissão. Mas se do outro lado você tem um consumidor que não tem condição de estar assistindo essas aulas, essa situação precisa ser flexibilizada e precisa ser estudado através de realmente de uma negociação, como é que esse consumidor vai ter acesso a esse conteúdo e se ele não conseguir ter acesso, realmente tem que haver uma flexibilização das mensalidades. O que eu quis deixar claro e ainda quero deixar é que nós precisamos ter cuidado ao acreditar que a transmissão via EAD ou a prestação de serviços através de sites não exigem financeiramente do fornecedor, porque exigem e às vezes exigem muito. É importante destacar que mesmo que a instituição de ensino já tivesse o hábito de prestar serviços parcialmente através da modalidade EAD, é totalmente diferente você instituir um curso 100% EAD todos os dias, fornecimento e disponibilização de material na plataforma, isso sobrecarrega a plataforma.
Então é importante que a gente tenha em mente, tenha em vista também essa situação. E não acho que só porque não está acontecendo a aula ali no espaço físico que o fornecedor não está tendo gastos. Então, minha observação foi nesse sentido, né? Até porque Eu particularmente, instituição... estou gostando bastante de dar aula em EAD. Eu acredito que até aumentou a qualidade decorrente da plataforma que a instituição nos concedeu. Eu acredito que até houve um aumento aí na questão da qualidade, porque o tempo em EAD é totalmente do tempo presencial. Então, nós temos muito mais tempo para trabalhar de forma mais elaborada as aulas, ao vivo, com os alunos, e dentro de uma plataforma que não é instável, é desenvolvida para a própria instituição, em que eu posso compartilhar um quadro, como se fosse o quadro presencial, eu posso demonstrar a própria legislação simultaneamente, eu posso fazer desenhos, posso fazer tudo lá, posso passar filme durante minha aula de 5 minutos, de 3 minutos, comentar sobre o filme, aplicar exercício. Então, ficou uma aula extremamente mais dinâmica, é bem legal, bem interessante essa experiência. E tem aí a nosso colega que está nos assistindo, a Andrea, ela colocou aqui, então nesse sentido deve a instituição de ensino prestar contas aos consumidores? Olha, não vamos falar em prestar contas, mas ele deve neste momento, até inclusive já saiu uma nota técnica nesse sentido, ou é um projeto de lei que eu li essa semana, no sentido de que para haver o abatimento proporcional do preço, que seja uma forma lícita e objetiva, o fornecedor ele vai ter que demonstrar, abrir para o consumidor quais são os seus custos operacionais. Porque sem nós termos esse conhecimento, qualquer projeto de lei que vá colocar goela abaixo 20%, 30%, pode ser muito mais prejudicial do que propriamente dito falar que vai resolver o problema. Pelo contrário, vai trazer muito mais litigiosidade. Cada instituição tem a sua particularidade. Tem instituição que, de repente, tem 30% de lucro. Tem instituição que pode ter 5% de lucro. Tem instituição que o custo operacional é praticamente 100%. Então, se conceder 30%, vai quebrar. Então, eu acredito que a negociação ainda continua sendo a melhor forma e a questão da transparência nas relações de consumo é um direito básico de todos nós. E aí, para a gente caminhar para o fim, nós temos aí 10 minutinhos de live e esse corre que é uma beleza, é rapidão, já foi 1 hora de conversa aqui, nem parece, né? Eu gostaria também que a gente trabalhasse um pouco um contrato também que é bem crítico. Trabalhar em 2 minutinhos o contrato de transporte, que é um contrato anexo ao contrato de educação, aquele de vanzeiro, sabe? O pessoal que pega van, que pega carro, que leva e tal, coletivo. E a gente tem também trabalhar um pouquinho aí o plano de saúde. Ontem eu tive uma oportunidade de uma live trabalhar essa questão e eu deixei bem claro o meu posicionamento de que nós temos que fomentar, nós como consumidores, nós temos que fomentar a manutenção desses serviços que não estão sendo prestados nesse momento, né? A manutenção, para que depois que passe esse tempo de pandemia, nós continuemos com essa prestação de serviço, tá? Então, eu me propus aqui, eu dei a seguinte ideia, tínhamos uma associação dos transportadores assistindo a nossa live, e aí eu deixei aqui a ideia de que negociar com o consumidor no sentido de repassar para eles na mensalidade apenas o custo operacional de manutenção, né? Até porque está tendo diminuição nos custos, não está tendo mais o transporte, então houve uma redução drástica no custo por conta do combustível, que é muito alto. Então é fazer a manutenção básica realmente aí deste contrato, ou então se não houver a possibilidade de fazer a manutenção básica e tiver que cobrar integralmente, que cobre, mas que reponha esse serviço mais lá à frente, sem custo algum para o consumidor, né? Então são situações de negociação. Agora, eu torno a dizer, as empresas, os fornecedores que forem inflexíveis nesse momento desta relação estão fadados ao insucesso depois de passado esse período de pandemia. Qual que é o entendimento da doutora nesses contratos? Eu concordo 100%. Eu acredito que a melhor saída é essa negociação. Se for possível para o consumidor manter o pagamento desses valores, ótimo, e depois esse serviço ser prestado sem nenhuma cobrança, porque eu acredito que isso, de certa forma, também dá um suporte, né, para o fornecedor.
Contudo, se não for possível, eu acredito que sim, deve haver, né, essa cobrança apenas desse custo operacional. E acho que o senhor Edmilson está aqui falando que trabalha com transporte escolar e resolveu Muito não bom, cobrar nada, pois os sim. pais estão numa situação difícil. Então, é justamente esse tipo de posicionamento que é essencial nessa situação, né? É um posicionamento, de fato, de refletir, de olhar a situação, né, do outro e de olhar a De relação de solidariedade, de consumidor-vendedor. Olha, a gente precisa fazer cooperação. esforço. Exatamente, para dar certo. Então, acho que não tem como estabelecer, por exemplo, todo mundo tem que mandar o pagamento ou vamos suspender o pagamento para todo mundo. Eu acho que, como você falou desde o início da live, tem essa necessidade do custo operacional e caso o consumidor ele possa manter o pagamento, que depois isso venha, essas atividades venham a ser repostas e não seja cobrado nada do consumidor. Isso também vale Sim. para o caso das instituições de ensino, né, que vão repor depois as aulas, mesmo no período de férias, também não devem cobrar nada, porque se o pagamento foi mantido, né, não deve haver nenhuma cobrança de valor extra. A gente acabou não E existe, tocando e nesse existe, ponto. existe também uma diferença entre dar desconto e entre suspender o pagamento total ou parcial, né? Então, a gente pode trabalhar com duas hipóteses. Você pode suspender o pagamento Sim, com total ou certeza. parcial. Ah, eu vou te conceder a suspensão de 40%, mas Com depois, certeza. passado o tempo de pandemia, eu vou voltar a te cobrar esse valor com o serviço devidamente prestado. Ou não, eu vou te conceder esse desconto. Se é um desconto, depois lá à frente você não vai poder trabalhar na questão da cobrança dessa diferença, tá? Então a gente tem essas duas diferenças. E aí, para a gente caminhar para o final, eu gostaria de alguns comentários sobre plano de saúde. Eu tenho acompanhado a doutora, tenho trabalhado sobre plano de saúde. Queria saber se vai impactar aí essa questão da Covid-19, dessa pandemia, na questão dos contratos de plano de saúde. Então, se a doutora puder nos trazer uma luz aí sobre contratos de plano de saúde com a pandemia, vai ser bem interessante, né? Vai ser bem bacana aí pro pessoal. Doutora, captou o que eu falei? Tá, sobre a questão dos planos de saúde, eu só não entendi se teve algum Isso. subtema, porque travou na hora. Não teve Tem subtema. algum É assim, subtema? será que a ANS, o Ministério da Saúde em si, eles vão intervir também nesses contratos, na questão dos seus pagamentos, integralidade parcial, se não vão, se já teve algumas medidas nesse sentido? Bom, com relação à questão do pagamento, até agora o que eu vi foi essa PL da moratória, que autoriza, de certa forma, essa postergação, né, do pagamento e o parcelamento em 12 vezes, mas a PL ainda não foi aprovada, mas nós temos essa expectativa. Já está impactando muito a questão da Covid, está impactando na questão dos prazos, né? Os prazos eles foram dilatados para os procedimentos que não são essenciais, que não se referem a questões que podem realmente levar o consumidor a ter danos à sua saúde ou até mesmo à sua vida, vindo a óbito. Mas aqueles procedimentos que se referem às questões oncológicas, a questão mesmo da gravidez, hemodiálise, quimioterapia, tantos outros procedimentos importantes para que o consumidor siga tendo uma vida de qualidade, né, de saúde também de qualidade, eles devem ser mantidos naquele prazo da resolução número 259 da ANS. Porém, no caso dos procedimentos que não são urgentes, não apresentam também essa característica de afetar a saúde ou a vida do consumidor, e até dos procedimentos eletivos, a ANS dobrou praticamente todos os prazos, exceto a questão dos atendimentos urgentes ou de emergência, que continuam sendo imediatos. E também os atendimentos em hospitais, cujos prazos estão suspensos. Porém, os outros prazos foram dobrados. Então, o que antes era 7 dias se tornou 14. Inclusive, num artigo lá disponível no site, eu coloquei uma tabela com todos os prazos antes e depois. Com relação à Covid-19, para mim está muito claro que os prazos de atendimento são os prazos da resolução, tá? Ou seja, os prazos continuam normais, não foram duplicados. Porém, justamente por se tratar de um vírus que tem causado infecção respiratória, muitas vezes aguda em muitos consumidores, às vezes o tratamento e o atendimento não tem jeito, vai ter que ser de emergência e vai se encaixar aí nessa necessidade de atendimento imediato. Então, às vezes é muito difícil para um consumidor que está infectado esperar 21 dias, esperar 3 dias para realizar, por exemplo, 3 dias para realizar o exame, né, que detecta o coronavírus. Importante destacar que, de acordo com a nova resolução da ANS, o exame que detecta o coronavírus foi incluído no rol
de eventos obrigatórios, enfim, procedimentos obrigatórios, então ele deve ser coberto pelo plano de saúde no prazo de Estamos 3 caminhando para o dias, final. 15 segundinhos. conforme essa resolução. É isso. Em resumo. Então tá. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer compartilhar contigo essa live. Obrigado por todos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.